Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e hoje eu estou aqui para apresentar o apartamento de um jovem casal com um conceito super integrado e descolado. Será que é possível mesclar o estilo industrial com o estilo altamente sofisticado? Vamos descobrir? Vamos começar exatamente pelo living, que é o ambiente onde a gente consegue perceber toda a dinâmica dessa integração. Aqui a gente integra o living propriamente dito com o espaço gourmet, a área do spa, a área da cozinha, da sala de jantar e da sala de jogos. Tudo isso num grande ambiente totalmente integrado, trazendo aí esses conceitos, onde a gente consegue perceber que materiais bastante tradicionais foram utilizados juntamente com materiais mais descolados. Vou mostrar um exemplo disso exatamente aqui. Olha essa estante, como ela é muito linda. A previsão aqui foi de fazer exatamente um projetor. Aqui a gente tem a tela que vai descer, e quando esse projetor estivesse recolhido, a gente tem aqui uma lâmina tradicional, que é a lâmina pau-ferro, mesclada com esses elementos mais despojados. É muito interessante que eu fiz um aproveitamento de cada cantinho. Aqui, por exemplo, a gente tem um fecho-toque, onde a gente consegue a abertura desse armário e o fechamento dele quando a gente estiver aqui com o cliente recebendo seus convidados. Observem também que o aproveitamento aqui dessa parte inferior foi todo feito com um tom que deu bastante contraste, que é o preto, que está presente em vários ambientes, como uma integração super bacana também de tudo isso. Outro conceito super descolado aqui foi exatamente o posicionamento do mobiliário do living. Olha que bacana, pessoal. Coloquei aqui 4 poltronas que ficam com um ar mais descolado, uma mesa central toda branquinha com alturas diferenciadas, e o charme total ficou por conta exatamente do sofá com uma curvatura que traz um aconchego para o ambiente. E o mais bacana é exatamente a integração desse living com toda essa área gourmet. Vou mostrar os detalhes que a gente colocou para que tudo isso tivesse esse diferencial e essa personalidade. Vamos começar exatamente pela pedra. Aqui a gente tem um quartzito natural. Ele foi colocado com um detalhamento sempre feito lá no meu escritório, onde a gente tem a parte frontal bastante slim. Um detalhe que trouxe realmente uma sofisticação a mais foi a escolha dessa cuba. É uma cuba bem moderna. A gente tem uma válvula quadrada com uma torneira que realmente é uma estrela à parte. Pensando que esse elemento ele está aqui inserido em toda uma área de convivência, a gente sempre tenta colocar o conceito de materiais que trazem essa mescla de estilos. Olha só como é que a gente tem aqui um armário que ele está com uma laca de uma cor feita especialmente aqui para esse cliente, mesclado exatamente com o metalon e o vidro. São vários materiais, todos colocados com uma harmonia para que tudo isso daqui seja um espaço com esse conceito. A gente tem que falar também, olha, de uma cervejeira, que aí a gente está falando de equipamentos que realmente funcionam aqui. A churrasqueira, que é um caso à parte, porque ela foi colocada aqui exatamente para que a gente tenha próximo aqui, ó, da pele de vidro. Outro conceito que trouxe um grande diferencial foi com relação ao posicionamento dessa área de convivência do espaço gourmet. Às vezes, os clientes têm dúvidas entre colocar um balcão, colocar uma mesa alta ou baixa. Aqui a gente tem uma altura de 1,10 m, com as banquetas que tem um conforto bacana aqui para os pés. E isso daqui trouxe um dinamismo maior para esse espaço. Agora eu quero mostrar que esse espaço gourmet também está integrado com esse spa, que tem um diferencial com relação a esse jovem casal de encontros, onde eles podem ter aqui uma vista sendo admirada, porque aqui a gente tem um mar com uma vista incrível, uma climatização e também um jardim que trouxe toda essa harmonia a esse espaço. Cada projeto que eu desenvolvo é único, e nesse caso, o hobby do meu cliente fez a diferença. Aqui a gente está finalizando a elaboração desse que vai ser um aquário inserido aqui no meio de todo o espaço. A gente tem algumas características técnicas que são muito importantes de serem observadas, como por exemplo a espessura do vidro, a entrada e a saída dessa tubulação. Imaginem só que coisa mais linda esse aquário todo iluminado, inserido aqui no
meio desse contexto. A gente tem um detalhe onde o acesso desse aquário ele é feito pelo fundo e tudo isso pensado previamente em projeto. E a iluminação foi toda feita através de trilhos com iluminação pontual. Dessa forma, eu consegui valorizar os elementos que eu desejava, tornar essa iluminação linear bem bacana nos momentos em que alguns eventos fossem necessários, e assim a gente tem todo esse contexto. Uma das coisas mais bacanas aqui foi que meu cliente queria peças diferentes, únicas, personalizadas e permitiu realmente que a execução de tudo fosse incrível. Olha só que linda essa peça que está aqui logo na entrada do apartamento. A gente tem uma mescla de vários materiais, inclusive o papel de parede ao fundo e a iluminação realçando. Aqui, ó, a gente tem exatamente a porta de entrada, onde a gente tem um puxador bem diferenciado. E aqui a gente já consegue perceber que a gente ainda está em obra nessa última finalização. Mas eu acho bem bacana a possibilidade de mostrar por aqui como essa execução é feita. Isso aqui, gente, era um lavabo anterior desse apartamento. Nós demolimos essas paredes e criamos aqui um espaço que vai ser a adega. É bem bacana que a gente já consegue ver que uma adega precisa de uma climatização específica, então é exatamente esse aparelho. Ao fundo aqui a gente tem uma pedra com uma iluminação translúcida, que à noite ela traz um realce bem diferenciado, e todo esse fechamento aqui, ó, vai ser feito em vidro. É uma peça à parte linda que vai estar compondo aqui todo esse ambiente. Eu gosto muito da integração dos elementos. Imaginem que aqui a gente tem então esse fechamento de vidro e logo nessa parte a gente tem uma continuidade do painel. Vou aproveitar para mostrar um detalhezinho que todo mundo morre de curiosidade. Como iluminar uma pedra translúcida? Como fazer o acesso? Aqui a gente consegue perceber que, como ainda não está 100% acabado, toda essa iluminação foi feita exatamente aqui e a gente consegue ter a troca e a substituição quando necessário. Gente, um recurso que eu amo de paixão, exatamente eliminar visualmente alguns acessos, como por exemplo a porta do lavabo, que está aqui, ó, bem nesse painel. Alguém consegue descobrir que isso aqui é a porta de um lavabo? Olha que legal! O lavabo é o elemento surpresa. Logo entrando aqui, a gente tem esse espelho de corpo inteiro, que já duplica todo o ambiente. E aqui eu utilizei um porcelanato preto com veios brancos, que trouxe todo um contraste para o ambiente. Nós temos um jardim que está acabando de ser finalizado, nesse caso é de plantas permanentes, e a estrela desse ambiente se dá por conta dessa cuba esculpida. É uma pedra toda detalhada, translúcida, a gente ainda vai fazer o acendimento dessa peça, e o espelho com toda a iluminação. A gente trouxe para cá também um elemento de ferrugem que trouxe esse contraste entre todo o preto, o nosso vaso suspenso, que também entra como um elemento diferente, porque a gente não tem a caixa acoplada, então toda essa parte ela é feita pensando em um ambiente bastante leve, integral e funcional. Para o jovem casal não poderia faltar tecnologia. Esse apartamento possui automação em todas as suas áreas e olha que lindo o efeito desse painel. É um elemento onde a gente faz um painel inserindo a televisão em planos de vidro e dessa forma eu também fiz com que a circulação para a área íntima ficasse toda mesclada nesse elemento único. Essa TV, ela mescla imagens que vão ser bacanas aqui para estarem no dia a dia e trazem também esse ar da tecnologia para o ambiente. Exatamente aqui nessa posição, nós temos a iluminação com os trilhos. Estamos aqui previstos para colocar uma obra de arte incrível que vai dar mais personalidade ainda a esse ambiente. Falando de elementos únicos, gente, olhem esse balcão. É uma peça totalmente exclusiva, feita todo com moldes. A gente tem encaixes de uma pedra que realmente é incrível. A gente vai ter a iluminação que está em processo de finalização, onde todos esses veios posicionados aqui, que são os mais claros, vão realçar. Aqui a gente não pode deixar de falar que toda a área da cozinha, que é uma área funcional, está integrada aqui, ó, a todo o ambiente. A gente tem o posicionamento do cooktop exatamente aqui,
nessa mescla entre a transição de um ambiente para o outro. Nesse momento a gente tem a transição do piso, que era um piso único em todas as outras áreas, para uma área mais aconchegante, que vai trazer um conforto com relação à parte funcional. E agora eu tenho uma dica incrível. A gente tem um fogão colocado 100% sobre um material. Observem como é que o posicionamento dele está. E hoje a gente tem aqui, inclusive, uma panela sendo utilizada para a gente ver que isso daqui realmente é possível. Quais seriam as vantagens aqui? A gente tem uma limpeza muito mais tranquila para ser feita, só que é óbvio que a gente tem que escolher tanto o material adequado, como também o equipamento do fogão feito especialmente para isso. Olha que incrível o posicionamento dessa coifa nesse eixo, fazendo com que tudo isso seja um elemento presente nas áreas sociais. Vamos falar de cozinha com relação à funcionalidade. Meu detalhe que está sempre presente, que é uma estrutura bem slim aqui, para essa pedra incrível que é um quartzito, onde todos os veios dele estão paginados. A gente tem uma torneira que por si só faz com que a estrela do ambiente aqui seja essa peça. Ela é uma torneira que ela mescla aqui algumas possibilidades de uso e uma cuba que tem uma cor diferenciada e que também traz esse detalhe. A gente pode perceber que todo o apartamento foi pensado em cada aspecto dele para tornar único. Olha aqui, a parte superior desse armário, ela vem exatamente com a parte inferior, posicionando os eletrodomésticos, como por exemplo, lava-louças. Aqui a gente tem uma geladeira que tem uma profundidade um pouco maior, mas que ela está aqui, ó, mesclada exatamente com a torre de fornos. Hoje a tecnologia está aqui, ó, em todos os locais. A torre de forno, ela ficou com uma altura bem bacana com relação a essa funcionalidade, e a gente percebe que tudo isso está mesclado numa integração. Aqui ao fundo é o acesso exatamente para a lavanderia, e a gente não consegue perceber isso porque todo o ambiente foi feito para que a integração fosse o ponto máximo. Vamos falar agora de áreas funcionais. Estamos exatamente na lavanderia, onde a gente escolheu também uma pedra com diferencial, e aqui a gente tem alguns recursos, como por exemplo, esse armário com um ripado bem largo para a gente esconder aqui alguns detalhes técnicos, como por exemplo esse aqui. Agora o que eu quero chamar a atenção aqui, gente, é como transformar um pequeno ambiente num ambiente super agradável. Entra aqui comigo. A gente tinha exatamente aqui nesse depósito um espaço que seria destinado apenas a guardar mantimentos, mas com a necessidade do casal, a gente precisou colocar realmente uma pessoa abrigada aqui nesse local. Então a gente fez uma cama mais alta, onde toda a parte inferior aqui, ó, foi colocada com armários. Aqui a gente vai ter ainda, estamos no meio da obra, a instalação de uma TV, a climatização. Nós trouxemos os mesmos elementos utilizados no apartamento de iluminação, um super espelho, mas o que deu todo o diferencial foi exatamente a integração com esse banheiro. Olha só como é que as peças têm um tamanho menorzinho, mas elas se encaixam perfeitamente. Isso trouxe aqui uma amplitude para esse espaço e ficou super bacana. Aqui no fundo a gente tem uma iluminação de LED. A nossa cuba é uma cuba esculpida com metais super diferenciados, a bacia sanitária e os revestimentos e os metais. Dessa forma, o aproveitamento aqui ficou 100%. Agora a gente vai conhecer mais uma extensão do nosso apartamento com ambientes integrados. Estamos falando exatamente da sala de jogos. Aqui a gente tem um espaço destinado aos jogos que fica bem aqui nessa lateral, não deixando de estar integrado. E o mais bacana, gente, foi a proposta desse painel. Quem é que consegue descobrir qual o sentido da gente ter um painel como esse, que está sendo finalizado? Ele vai ser todo iluminado, com possibilidades aqui, ó, da gente ter imagens diferenciadas e fazer uma montagem, uma brincadeira. Afinal de contas, aqui é a sala de jogos. Agora que eu apresentei a área social desse apartamento, eu convido você a conhecer a parte íntima no próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar.